Olá, pessoal, boa noite. Todos me ouvem? Explicar rapidinho, eu sou o Lourenço Tomé, Fabrício entrou. Bem-vindo, Fabrício. O Neto Pet, Conrado estão online, o Du Alvarez da ProRades. Alguém está com o microfone aberto. Que daí no final você falou que você ia comigo nas provas. Você não foi? Foi só a mãe. Quem é? Foi inicializado porque era não queria Consegui mutar aqui. Espera aí que eu estou vendo quem está com o microfone aberto. Há vários aqui, né? Eles desmutam. Pessoal, boa noite. Então, Lourenço Tomé falando com vocês. Hoje a gente vai ter o privilégio de discutir um tema super importante na nossa carreira da radiologia. Estou com 3 convidados aqui que são médicos, radiologistas e protagonistas de suas carreiras. Nós vamos bater um papo em relação a isso. E também o Du Alvarez, que é o CEO da ProRades. A gente faz esse meetup online em conjunto, Saúde Digital mais ProRades. Todos vão falar. Eu só queria explicar aqui para vocês, do canto inferior esquerdo tem um microfonezinho que você pode abrir ou fechar. Sempre quando não estiver falando, deixe o microfone fechado para a gente não captar áudio externo e melhorar a nossa conversa aqui. E do lado do microfoninho tem um vídeo. Tá fechado para vocês. Se vocês quiserem abrir, será um prazer para a gente conhecer vocês mais pessoalmente. Na barra também tem um chat que você pode fazer perguntas para todos, ou se você quiser direcionar a pergunta embaixo, você consegue direcionar para cada participante. Se vocês tiverem algum problema durante a transmissão com áudio, com vídeo, podem escrever no chat, pode falar. E para começar quebrando o gelo, nós vamos escrever aqui no chat o nosso nome e a cidade que a gente está falando, de onde a gente está conectado e o nosso sentimento, nossa vibe aqui no momento agora. Eu vou começar aqui. Deixa eu ver se eu escrevi a palavra aqui certo. Vou mudar, porque depois eu vou dormir com essa música. Tem uma musiquinha no fundo aí, legal. Eu tiro já. Ó, Lourenço Campinas empolgado, o Pet está ansioso. Toma um ansiolítico Pet que melhora. Então, tomarei. Fabrício Machado, bem-vindo. Fabrício, está preparado? A Isis Campinas, animada. Quem mais quer escrever para a gente? O Edu está lá em São Luís do Maranhão, empolgado também, hein, Edu? Guilherme Blumenau, Santa Catarina na expectativa. Bem-vindo, Guilherme. Mais alguém que quer escrever aqui para a gente saber um pouco? Ana Cláudia, Salvador, Bahia. Qual que é o sentimento, a emoção, Ana Cláudia? Quem mais aí? Tem mais gente. Estão nos ouvindo? Depois, estou ansiosa. Beleza. O Otto, São Paulo, empolgação total. Bem-vindo, Otto. Gabriela, Belém, animada. Valeu, Gabriela. Quem mais? Tem o Anthony, o Augusto Antunes. Fala, Guto. Tá nos ouvindo, Guto? O Ivan. Quando der, vocês escrevem aqui para a gente saber de onde vocês estão. Então, a dinâmica aqui vai ser um bate-papo, viu, pessoal? Totalmente aberto. Enquanto vai fluindo a nossa fala, vocês podem mandar a pergunta no chat. Eu vou fazer uma rodada de perguntas para cada um deles e aí a gente vai
depois abrir para voz, se vocês quiserem fazer pergunta com voz, com vídeo ou no chat, fiquem à vontade. Vamos lá, eu vou começar com o meu amigo Conrado, que hoje eu fiz um post e escrevi polivalente para o Conrado. Polivalente, ok. Essa é o jeito que eu te vejo, Conrado, porque você, desde que eu sou residente lá, você não é muito mais velho que eu, mas Uns 10 aninhos. Você já estava sempre ali na JPR, dando as suas palestras, falando de intervenção, e eu sempre tive essa imagem sua que você é polivalente. Não é à toa que você tem vários empreendimentos dentro da radiologia. E queria que você começasse contando um pouquinho do seu background, Conrado. Eu sou médico formado na USP, fiz a residência na USP, fui preceptor na USP. A vida inteira fiquei no ambiente fechado, né, que é o HC, né? E em 2005 eu fui para Nova York. Eu fiz um fellow de músculo esquelético. Fiquei um ano lá, entre 2005 e 2006. Eu fiquei na NYU, New York University, num hospital só de doença ortopédica que chamava Joint Diseases. E voltei em 2006, empregado no Fleury. Fiquei 2 semanas no Fleury. Acho que foi a pessoa que menos trabalhou em algum lugar na história. E veio o convite do Sírio na sequência e eu fui para o Sírio. Aí foram 13 anos de Sírio, né? Sempre inicialmente no grupo de músculo. Aí eu fui crescendo lá dentro, assumi a residência. Da residência eu assumi a ressonância. Comecei a entrar na vida de gestão. Nesses 13 anos eu sempre fiz intervenção na parte ortopédica, sempre fiz a intervenção. E nesse caminho eu entrei na vida associativa, né? E na vida associativa eu participei de 3 sociedades, né? Na SPR, na parte científica, no comecinho, 2007, 2008, não lembro mais. Depois eu entrei no CBR para criar o programa de qualidade, o PAD em 2013, né? Então eu ajudei a escrever literalmente o PAD, as normas, as diretrizes. Isso foi 2013, 2014. Aí a gente lançou o programa. Eu coordenei o programa até fim do ano passado. E eu tive uma atuação na Abramed, que eu comecei devagarinho e cheguei à vice-presidência, né, até março desse ano. E na Abramed eu pude olhar muito uma outra visão, não só da radiologia, mas também da saúde e do mercado, né? Da necessidade de sustentabilidade, da gente defender o nosso setor, da importância do setor que a gente tem, né? O diagnóstico, a gente está dentro dessa área. E há 6 meses e meio eu fui convidado para assumir a chefia do diagnóstico por imagem da UHG, né? O UHG é o grupo que controla dentro do Brasil a AMIL e o Américas, né? Então são 36 hospitais, mais uma rede de ambulatórios, e eu estou nesses 6 meses tocando esse projeto grande, agora com uma visão muito mais de gestor do que como médico. É isso aí, em 5 minutos minha carreira foi isso. Muito bom. Conrado, a próxima pergunta, eu vou fazer uma rodada, depois eu vou voltar para você falar dos seus empreendimentos. Você tem alguns. Eu tenho 2 filhos. E uma mulher. Muito bom. E por falar em filho, nós vamos falar agora com o Fabrício, meu colega de mestrado lá na GV. E o Fabrício é um talento, um médico radiologista que tem várias competências. Fabrício é diretor na Prevent Senior, que eu também chamado de guardião, né, Fabrício, lá na Prevent Senior. Também é o idealizador e fundador do GPM, Gestão para Médicos, voltado para um grupo de encontro para discutir esses assuntos. E, por falar em filho, você acaba de ser pai de gêmeos, né, Fabrício? Gêmeos, cara. Estão me ouvindo bem aí? Estamos te ouvindo. Se eu vim numa luz melhor aqui. Cara, uma duplinha, Felipe e a Maria. Esse foi, como disse o Conrado, aí, que ele tem 2 empreendimentos, esses foram os meus melhores. Então, a minha história também, putz, legal, esse Conrado
da vida. E eu também sou médico radiologista, né, como todos aqui. Eu me formei em medicina na Universidade Estadual de Londrina e vim para São Paulo fazer residência. E durante a residência, eu no último ano de residência montei meu primeiro negócio, né? Eu comprei um aparelho de ressonância magnética. Foi o primeiro empreendimento, a RM Brasil, né? Foi minha primeira, não tinha, tava com aquela bolsa da residência difícil, mas falei, meu, preciso fazer alguma coisa, movimentar, comprei meu primeiro aparelho de ressonância. E nesse tempo, a veia empreendedora, assim, ela meio que brotou em mim, né? Minha mulher estava numa fase que queria sair da medicina e a gente, além do aparelho de ressonância, a gente montou um e-commerce que, enfim, já foi case na Exame, o Bolsa 150. Se tiver alguma menina aí assistindo a gente, vocês podem entrar lá no Bolsa 150. A gente vende bolsa, o e-commerce, isso começou em 2012. E nessa eu vi que tinha alguma coisa aí dentro de mim que gostava bastante de medicina e de saúde, mas também tinha um espírito de empreendedorismo e administrativo, né? Foi quando eu estava trabalhando também, eu trabalhei no Fleury, como o Conrado disse, trabalhei um tempo no Fleury, enfim, vários hospitais aqui em São Paulo, e a Prevent Senior me chamou para fazer parte de um time novo que fazia administração e, além da operação, você fazia administração nos hospitais e nas equipes hospitalares, né? Inclusive, agora saiu um artigo, se eu não me engano, na Harvard Business Review, falando sobre médicos administradores, né? Que a gente tem uma vocação melhor para entender o paciente. Não sei se isso é totalmente certo ou totalmente errado, mas sei que a Prevent viu isso há muito tempo. E foi quando eles me chamaram e eu decidi chancelar minha carreira de administrador fazendo um mestrado lá na FGV, que aí eu conheci o Lorenzo, e também é uma pessoa que a gente pediu para falar de sentimentos, né? Mas eu vou te dar um nome, Lorenzo, você é um realizador, cara. Você realiza as coisas e isso eu acho que a ideia não vale nem um centavo, mas realizar ideias realmente vale milhões, né? E é o que você está fazendo aí com saúde digital. E nessa, hoje minha carreira foi crescendo na Prevent, eu comecei como guardião, depois virei diretor de uma especialidade, que era a radiologia, e hoje eu estou na diretoria executiva, junto com algumas pessoas também que fazem parte da diretoria executiva do plano de saúde que é a Prevent Senior, que é focada no público sênior. É isso. Valeu, obrigado. Depois você volta de novo para contar um pouquinho mais do seu empreendimento e do GPM. Luiz Pet Neto, o meu querido preceptor. Cheguei a contar para vocês aqui, cheguei em São Paulo, mineirinho, assim, meio assustado, com aquela Avenida Paulista ali, aquela avenidona grande, né? Caí lá na teleimagem do chefe Abdala Scaf e sofri alguns bullying lá, né? Sofreu. Mas todos bullying carinhosos, vamos dizer assim, para amenizar. E o Pet era o meu apoiador. O Pet segurava a ponta ali para mim, segurava a onda. Ô, Pet, bem-vindo. Obrigado, Lorenzo. E obrigado por estar aqui. E conta aqui para a gente um pouco do seu background. Beleza, eu sou do interior, né? Sou de Dracena, estou com 43 anos agora. E me formei na FAMECA Faculdade de Catanduva, né? Aí vim fazer clínica médica na Escola Paulista. Terminei a clínica, tudo, pratiquei clínica por uns 2 anos e depois eu me envolvi, prestei novamente e fiz radiologia na Escola Paulista mesmo. Minha história se assemelha um pouco com a do Conrado, porque eu também fui para Nova York no Joint Disease em 2010, aí fiquei 6 meses lá, um ano muito bom. Depois eu voltei e comecei a fazer a parte de intervenção em músculo esquelético, né? Eu faço 15 anos aí só em músculo esquelético e trabalhei no Fleury, agora estou no HCOR, né? Faço essa parte de músculo esquelético lá e também na teleimagem. Só que a diferença é que a minha história de empreendimento, diferente do Fabrício e do Conrado, não posso deixar de mostrar minha filha aqui, ó, que é essa é minha família, né? Minha filha, minha esposa. Ana Luísa está com 6 anos.
E minha história de empreendimento é bem mais recente. Eu comecei há cerca de 2 anos, né, inspirado em algumas ideias, e aí comecei a empreender. Então, minha jornada é mais curta, mas tem sido muito enriquecedora e, bom, essencialmente isso. O Lorenzo... Depois você fala do seu empreendimento. Sim. Mas Falo. o que você vai falar, o Lorenzo? Não, aqui realmente, assim, quem conheceu ele e agora conhece, percebe o quanto que ele evoluiu, Isso é, assim, é notável isso, né? Quando ele chegou, eu lembro de um episódio, vou contar brevemente, que ele estava com um fone de ouvido, só que o fone de ouvido estava desplugado do computador. E ele estava ouvindo laudos, ouvindo música e colocou o som no máximo, e o silêncio na sala e o som no máximo, porque ele mesmo ouvia. Aí a gente tentava avisar ele falava, pô, o que está acontecendo? Você lembra dessa ocasião, Lorenzo? Claro. Essa aí ficou marcada para sempre. O som saindo no computador, lá na caixa de som, eu achando que estava saindo no meu fone, ninguém ouvindo. Ó, perfeito, agora vamos falar com Edu. Edu, bem-vindo. Sei que sua internet não está muito boa, mas a gente entende. Você está longe de São Paulo. Conta pra gente um pouquinho da sua história, Edu. Cara, na verdade, eu tô sofrendo com a internet aqui. Eu esperava que fosse um pouquinho melhor. Eu quase desisti de participar hoje. Eu até mandei uma mensagem pro Lorenzo mais cedo. Eu falei que o Raíssa, meu sócio, ia entrar. Eu falei, cara, não vai dar. Essa internet não vai contribuir comigo. Mas, bom, no fim deu certo. É um prazer para mim estar aqui só com fera. O Netão já virou meu médico preferido aqui, cuida do meu joelho. Exame eu só faço lá, tenho o joelho fodido, é verdade. Tipo, Fabrício, Conrado, Lorenzo, obrigado por estar aqui. Se eu falar sobre minha história, eu sou o não radiologista dessa mesa. Eu sou o contraponto, o cara que é focado em tecnologia e tecnologia sem ter o conhecimento técnico da radiologia, porque uma coisa que eu acredito que todo radiologista é um cara de tecnologia. Eu comecei a empreender desde sempre. Desde sempre eu empreendi, eu nasci empreendendo, tive uma empresa, acabei fazendo um processo de fusão. Dessa fusão nasceu a ProRadios e até hoje, assim, eu tenho por mim que eu tenho dois grandes objetivos em vida: fazer algo realmente relevante para o mercado, para a tecnologia, e o segundo é ensinar. Então, eu adoro esses bate-papos, aprender com as pessoas que eu estou conversando aqui, tentar passar um pouquinho de experiência e discussões que eu vou tendo, que hoje, durante o dia, fazendo reunião com meia dúzia de radiologistas, eu tive insights de 2 ou 3 temas que eu gostaria demais de ainda perguntar aqui nessa mesa, que vai ser super enriquecedor. Basicamente é isso, e mais uma vez, muito obrigado a todos. Então, a próxima vez que você falar, você já vai ser uma dessas perguntas que você vai fazer. Sem problema. Vamos lá. Ô, Conrado, conta pra gente dos seus empreendimentos, enquanto médico radiologista e empreendedor, você sempre foi um protagonista da sua carreira. Depois que você contar do seu empreendimento, do como você empreende, você é ao mesmo tempo um empreendedor e um intraempreendedor, que você está hoje num dos maiores grupos de saúde do mundo, né? Que é o United Health Group. Como você enxerga hoje o radiologista adaptado a essa saúde digital, o radiologista 4.0? Quais são as características que você acha que ele deve ter? Você mandou a gente deixar um mute, daí a gente esquece. Em 2005 eu comecei a empreender com uma empresa de tele. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, moleque, e os meus professores da época me convidaram para ser sócio deles. Então eu achei sensacional. A gente montou uma empresa em 2005, mas ela nunca vingou muito, essa empresa, né? Já não sou sócio dela faz mais um tempo, mas ela ainda existe. Meu pai era dono de clínica de radiologia, né? E eu ajudei ele a fazer a gestão da clínica. Foi aí que eu comecei a ter esse olhar da gestão. Então foi meio que fazendo assistência para ele
mas ajudando na gestão da clínica. Ele tinha 2 clínicas no interior, ele já vendeu a parte dele dessas clínicas e tá sossegado. O legal do empreendimento é que muitas vezes ele acontece sem querer. E uma empresa que eu tenho até hoje, que é a Personal, ela nasceu... Eu era lá no Sírio, eu não sei se era o chefe da residência ainda, eu já tinha passado o cargo, mas eu tinha uns residentes que eram de Campinas. E eles tinham uma veia empreendedor bem forte, esses 2 residentes. E eles me convidaram para fazer um curso em Campinas hands-on. Acho que isso é em 2008, 2009. Na época, ninguém fazia curso hands-on, não existia isso, não tinha quase tecnologia. E eles falaram que eles garantiam tudo, eles tocavam toda a parte tecnológica, só precisava preparar os cases e discutir. A gente fez o curso, foi um baita sucesso, deu uma grana e no meio do curso, eles chegam para mim, os residentes, então, Conrado, a gente está te usando para testar, a gente quer montar uma empresa e quer que você seja sócio. E aí nasceu a Personal. Foi junto com os meus, que eram residentes, hoje já são médicos, já são gestores também. E a gente nasceu a Personal, no começo com cursos presenciais, e depois a gente ficou uma plataforma totalmente digital na Personal. E hoje a gente foca muito em provas de título em diversas especialidades, não só na radiologia, otorrino, psiquiatria, ortopedia. A gente está em várias outras áreas e estamos querendo também continuar crescendo. E eu tenho 2 empreendimentos na área de radiologia. Um em Campinas, é uma clínica que a gente desenhou para ser uma coisa, né? Era um misto entre uma clínica popular e uma clínica de radiologia. A gente chamava de uma clínica de alta resolutividade, mas o mercado de clínica popular piorou muito, né? E hoje é uma clínica de radiologia mesmo, que está funcionando na periferia de Campinas. Estamos apanhando para tirar ela e fazer a rampa. E eu tenho um empreendimento maior em Rio Preto, no interior de São Paulo, que eu sou sócio de um grupo, um grupo bem tradicional, que é a Ultra X, que está lá há 40 anos. Hoje eu sou um dos sócios desse grupo, que a gente está em diversos hospitais. É um grupo bastante pro interior, talvez seja um dos grandes grupos do interior que não estejam consolidados em grandes corporações. Então, essa experiência corporativa. Agora, o que esperar do radiologista? O radiologista, eu falo que ele é... Você fala que eu sou multitask, né, Lorenzo? Mas o radiologista tem essa veia multitask desde sempre, né? Então, ele consegue se adaptar muito fácil. E a nossa especialidade, ela permite muita versatilidade no que a gente pode fazer. Então, o radiologista pode fazer diversas coisas, mas a primeira coisa que ele tem que ser um bom radiologista, e é o que todos nós aqui... Desculpa, Du, você não é o radiologista, mas os nossos outros colegas aqui, de base, já largam sendo bons no que eles fazem. Eu acho que isso é a base para você poder ir para outras áreas, seja ela uma área de gestão, seja ela uma área de TI, seja ela uma área de intervenção. Então, eu acho que a base é você ser um bom médico, né? E a outra coisa importante na radiologia, não para o empreendedor, mas se você quer trabalhar com radiologia, você tem que trabalhar em grupo, né? A postura individual dentro da nossa área não dá certo, a não ser que você seja o dono único de um negócio. Mas assim, a nossa especialidade é uma especialidade coletiva e cada vez mais nós temos que desenvolver. A gente fala muito de hard skills, né? A parte digital, mas eu acho que o radiologista do futuro vai ter que desenvolver muito soft skills, né? Acho que a empatia com o paciente e com os médicos solicitantes vão ser características fundamentais para qualquer serviço, qualquer profissional ter que desenvolver soft skills. Então, relacionamento, reputação e empatia, acho que é uma palavra bastante forte que todo mundo tem que desenvolver. É isso. Excelente, Conrado. Essas características eu concordo. E põe multitask aí, hein, cara? Tanto de empreendimento, tanta coisa. Muito bom. Só falta vir o dinheiro. Ô, Fabrício, conta um pouco também da sua experiência, assim, logo formando na residência ainda. Eu fiz mais ou menos igual você, mas ao invés de comprar uma ressonância, eu comprei um ultrassom portátil.
Você foi logo lá e já comprou uma ressonância. Conta como é que foi isso. Essas características que hoje você executa enquanto diretor na Prevent Senior, provavelmente você teve que desenvolver essas novas habilidades ali quando você fez um investimento alto numa ressonância magnética ainda na residência. Tô certo? Então, assim, agora você me falou porque faz tempo isso, né? Isso aí, primeira ressonância, né? Foi em 2011 que eu comprei. Mas assim, eu contei meus empreendimentos de sucesso, né, para vocês. Mas assim, teve um monte de fracasso. Eu já tive 2 ultrassons, o Conrado falou de clínica popular, já fui sócio de clínica popular. Eu acho que aí é uma vontade que cada um tem e é uma inquietude também, né? Eu tenho 2 características que eu reconheço em mim. Uma, eu gosto muito de estudar, né? E o outro, eu sempre de maneira que eu, além de estudar, podia me aperfeiçoar nisso, era metendo as caras, né? Colocando a cara aí. Então, assim, foi muito difícil no começo, porque a gente não entendia nada, né? Primeira ressonância, a gente teve que fazer um plano de negócios. Mas, assim, não é um plano de negócios que você faz estudando, é um plano de negócios com o seu dinheiro, são as suas projeções que você faz lá, então é complicado, mas é um desafio muito interessante, né? E eu digo que é preciso para isso coragem, né? Claro que ali foi uma parte muito legal para eu aprender um monte de ferramenta que eu uso hoje. O Lorenzo falou isso e ele gosta disso, de intraempreendedorismo, né? Que é uma coisa que é fundamental, que a gente faz toda hora em grandes empresas, né? Que trabalham com orçamentos, você tem que entregar a lucratividade para o negócio, né? Eu não sei os amigos radiologistas aí o que eles acham, mas não existe outra maneira de um negócio ser viável se não entregar dinheiro para os acionistas. Até para o cliente ele vai ser melhor, né? Teoria de firma é o melhor. Então a gente precisa fazer dentro do nosso negócio, que você está na corporação, você tem que fazer o seu intraempreendedorismo, empreender ali dentro. Então isso me ensinou bastante. E aí eu trouxe muitas ferramentas dessa escola da vida aí de negócios para dentro de um negócio maior hoje, que eu tenho que ter muita diligência, porque a gente tem hoje na Prevent Senior, a gente tem 450 mil vidas, que você tem que ter muita diligência com essas pessoas, muito cuidado, e eu trouxe muita coisa. Então foi muito interessante para mim. Foi um risco no começo, algumas deram certo, e é óbvio que a gente só conta as que eu contei aqui as que deram certo, mas eu já tive aparelhos de ultrassom que a conta não fechava e a gente teve que sair. Agora eu posso deixar não sei se é isso, Lorenzo, mas dá para deixar uma dica aí para quem quer empreender, né? E que eu aprendi, porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, com grandes empreendedores. Eles decidem rápido e eles saem rápido no negócio que está dando errado, né? Eles são muito agressivos na hora de ganhar, mas são bem conservadores na hora de perder, né? Os grandes empreendedores. Isso estou generalizando, é claro, usando um pouquinho do que o Daniel Kahneman fala no livro dele, pense rápido e devagar, mas é isso mesmo. Empreendedores bons, eles são agressivos na hora de ganhar e são bem conservadores na hora de perder. Então, assim, deu errado o negócio, tem uma hora que você tem que sair, né, e ir para outro. Tem que saber esse time, que é o difícil, né, o que é o pivotar, né, também, mudar de negócio. Tem que saber a hora. E aí que está a magia do negócio. Conforme você vai fazendo mais aquilo, você vai aprendendo e uma hora você tem o que a gente chama de intuição, mas não é intuição, é porque você tem muitas horas fazendo o mesmo tipo de negócio e você vê, olha, isso é um bom negócio e isso não é o melhor negócio de todos. Muito bom, Fabrício, eu concordo e é muito desafiador você saber a hora de sair, né? Eu acho que talvez o maior desafio, quando a gente fala, é fácil, quando não dá certo tem que sair. Tem que ter coragem para sair. Mas o problema é assim, em qual parte do gráfico a gente está, né? A gente só enxerga o passado, a gente não sabe o que vai vir pela frente. Então é muito difícil. O Neto? Sim. O Neto, desde quando você era meu preceptor, eu já enxergava em você um early adopter. Eu sempre soube que você estava up to date com as tecnologias que extrapolavam a radiologia. E você sempre foi
um amante dos recursos audiovisuais, né? Sim. Vocês podem perceber aí, pessoal, a tela de fundo aí do Neto, né? Conta pra gente, Neto, do seu empreendimento atual, do Lave. Então, Lourenço, eu realmente sempre fui muito apaixonado desde fotografia, edição de vídeos, de imagens, né? Isso sempre foi uma paixão na minha vida. E escolhi a especialidade certa, né? Que a radiologia nos expõe a isso de forma muito intensa, diariamente, né? E a minha ideia, que é um dos principais motivos, é o que me trouxe, na verdade, para todo esse mundo de empreender, de startups, tudo, foi a oferecer o laudo que nós fazemos em texto, normalmente, entregá-lo em vídeo, né? Num vídeo curto, explicando exatamente o que está acontecendo, né? E em 2015 eu percebi que daquela forma era um produto o laudo, né? Você abre através de uma captura de tela, né? O recurso de captura de tela, na verdade, é que torna isso tudo possível. E a captura de tela é como se fosse uma janela de comunicação entre você e o médico solicitante, né? É isso que os radiologistas têm que perceber, né? Depois virou muito comum as pessoas mandarem por WhatsApp fotos, trechos, setas, hiperlinks, né? Mas a captura de tela, ela permite você entregar o resultado em detalhes. Com a voz, você passa muito mais informações do relatório, muito mais do teu conhecimento você consegue acrescentar no relatório. E dessa forma, o médico que recebe, ele pode ver de forma conveniente, quando ele for possível, né? Às vezes você quer passar um resultado, você liga, ele não pode, ele está em consulta e tal. Eu percebi isso e aí comecei a divulgar isso e a estimular todos os colegas a fazerem, sabe? Estudar o assunto profundamente, as questões técnicas, as questões jurídicas, né? E então fundei recentemente, assim, eu juntei nossa equipe lá do hospital, o Ivan, o Guinel, que estão aqui com a gente na sala, né? A gente precisava validar isso de alguma forma, né? Então nós validamos com os casos de urgência no pronto-socorro do Hospital HCOR. Felizmente, faz 2 meses nós conseguimos essa publicação numa revista internacional, né, uma revista específica, que é o Journal of Digital Imaging, da TI americana, né, da Sociedade de Informática e Imagens Médicas. Então, isso foi um feito muito valioso, e a gente está mostrando para o mundo inteiro que é possível a entrega dessa forma, né? E agora eu chamei 2 equipes de desenvolvimento. Na verdade, conheci inúmeras equipes de desenvolvimento, escolhi 2 que têm expertise, que têm background para construir um software que facilita. Ele guia o radiologista a montar o vídeo da forma que tem que ser feita, né? De forma segura, de forma integrada nos PACs, tudo. E aí eu foi quando me aproximei do saúde digital, dos conteúdos, para conhecer o jargão, né? É importante você, quando você estiver nesse meio, você precisa estar conversando a mesma língua, né? E eu aproveito para recomendar ouvir os podcasts. As pessoas sempre me perguntam, né? Como é que eu me aproximo desse meio, né? E eu sempre indico o podcast, os seus desafios, Lourenço. E, bom, em suma é isso. Hoje em dia eu faço parte de outros projetos, né? Que eu gostaria de citar, que é o Léo, de Laudos Estruturados, que é do Otto, que está na sala com a gente também, e o Carlos. É um programa espetacular, eu acho uma obra-prima de construção, que ajuda o radiologista a construir laudo tradicional, né? E também um check-in express, que é para agilizar os pacientes preencherem todos os formulários antes de fazer os estudos de imagem. Mas assim, quem eu estou dedicando toda a minha vida, e assim, eu penso o tempo todo a respeito, né? E cada vez vai amadurecendo mais na minha cabeça a possibilidade dessa entrega, né? Eu fico contente de estar podendo compartilhar isso com todos, né? Eu sempre estimulo, só para finalizar, que através de qualquer software de captura é possível você oferecer uma consultoria médica. Então,
para de mandar zaps ou aquele vídeo que o vídeo fica movimentado, ruim. Usa um software de captura e compartilha, passa os resultados para os médicos dessa forma, né? Eu sugiro isso. E os efeitos, os benefícios desse relatório, quando chega para o paciente, isso é algo que a gente pode discutir logo mais aí, que é algo também que é muito estimulante. Ô Netão, é muito legal ver essa mentalidade sua empreendedora e sempre buscando novos caminhos para entregar uma radiologia melhor. Eu posso te falar, porque eu fui seu aluno, e eu sei o cuidado que você tem com o paciente. Me lembro várias vezes você pegar o telefone, como a gente trabalhava na teleimagem, recebia a imagem do Brasil inteiro, ele pegava o telefone lá no Pará e queria saber por que aquele criança estava com aquele edema que não era típico no tornozelo. O LAV, a melhor definição que eu tenho do LAV é a seguinte: todo mundo fala assim, você entendeu ou quer que eu desenho? Né? Quando você entendeu ou você quer que eu desenhe? O LAV é exatamente. Você entendeu o laudo ou você quer um LAV? Exatamente. Porque Lorenzo, quando você passa, isso é provado cientificamente, quando você passa o vídeo, claro, o seu cérebro ele cria umas conexões mais fáceis, então o entendimento é maior, né? Você tem algum videozinho aí para mostrar o que é o LAV? Antes de eu passar a palavra para o Du? Eu tenho sim. Então, como o tema, acho que o principal motivo de eu estar aqui que o laudo se tornou uma commodity, né? Uma linha de produção. Todo mundo, eu sempre falo, o radiologista ele é apaixonado, todos são. Tem um burnout muito grande, um estresse muito grande, mas o que causa isso é não ter tempo para ver. Você tem que fazer um exame atrás do outro. Eu lembro, eu queria citar o Cavacama, o Jorge Cavacama, que é uma referência, né? Ele diz assim, você precisa namorar o estudo, né? Você precisa se envolver, aí que é gostoso, né? Quando você corre demais e você passa aqueles laudos que não se comprometem, isso perde toda a magia, perde a graça da nossa profissão, né? E o LAV, ele recupera isso. Porque quando você está fazendo, primeiro que ele te traz uma adrenalina, como se você fizesse uma live de um vídeo, né? E ali você passa muito além do que o papel aceita, né? O papel tem aquela linguagem extremamente técnica que não permite você compartilhar o seu conhecimento, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Essa é uma apresentação que eu fiz na JPR que fala da mudança, né? Aqui atrás de mim, né? Que a gente está vendo. Mas eu vou mostrar alguns exemplos. São os incentivadores aí, quem faz parte do projeto. Eu vou mostrar um exemplo, Lorenzo, aqui, por exemplo... Você consegue dar um play aí, rodando, você falando, só para a pessoa mostrar? Eu vou mostrar, eu estou procurando um aqui, já vou mostrar. Mostrar do Abdala, por exemplo, que como ele começou comigo bem cedo, ele tem muita experiência e os laudos... o laudo de abdômen do Wilton, por exemplo, eu vou ver se vocês estão ouvindo o som? A gente vê que o desenho é muito vascularizado. Estão ouvindo o som? Sim. Do contraste na muito alto, Tá ótimo. O real. Tá vendo? Em lesões dinâmicas, por exemplo, como de sentimento do laudo do Wilton, brilhante. Peraí, tem que só um falar, você ou o Wilton? Tem um enchimento precoce das veias, aqui, principalmente da cefálica e da basílica, com menos grau da braquial, enchendo aqui retrogradamente precoce, né, essas veias e inferindo esse shunt. É esperado que algumas lesões possam fazer isso, particularmente lesões secundárias. Esse caso de mama, por exemplo, outra coisa que eu sempre falo, ele é multimodalidade, né? Então, como a gente tem o Pax à nossa disposição, você pode Exame de mamografia mostrar diversos... de 61 anos para rastreamento. Nota-se nessas imagens em crânio caudal uma área de distorção arquitetural localizada no terço posterior. A ressonância, a mamografia, na imagem com compressão, a ultrassonografia, nódulo irregular especulado, a topografia da distorção arquitetural, imagens, notando-se ainda 2 outros nódulos, com aspecto provavelmente massa magnética nesta paciente, notando-se o nódulo irregular especulado na mama esquerda, como identificado a ultrassonografia. Os exemplos são inúmeros. E a gente sempre sugere que seja de 2 a 3 minutos, né? Sendo bem preciso no que realmente interessa. E todo
aquilo que a gente geralmente escreve no Uma laudo. ruptura completa do ligamento cruzado anterior junto à origem, Bem estiramento objetivo, do né? ligamento colateral medial, não chega a ter uma ruptura, não tem uma desiniciação, a gente vê que o ligamento está inserido, tanto femoral quanto tibial, mas muito edema, muita alteração inflamatória, também estiramento do ligamento colateral lateral, com edema circundando as fibras, sem ruptura. O edema ósseo axial, na realidade junto à periferia do corno posterior do menisco medial, não chega a ter uma ruptura, pequena contusão aqui também no menisco lateral, a mesma coisa aqui no plano sagital, volumoso derrame intraarticular, como a gente pode ver, coisa aqui no plano sagital, volumoso derrame. São inúmeros os... Deixa eu corrigir. Show, Netão. É fantástico. Posso fazer uma pergunta? Sim, Conrado, por favor. Deu para ver que todos os laudos que você mostrou, eles são focados no médico solicitante, pelo linguajar técnico excepcional. Você está desenhando alguma coisa para o paciente? O Conrado, sempre me perguntam isso, né? A gente está, por ser um método muito novo, a gente está preservando, respeitando o médico solicitante. A gente acredita que é dele a preferência, ele que deve passar o resultado para o paciente, né? E não a gente interferir, não fazer um bypass nele, né? Ser entrega direta. Isso no Brasil, né? Fora do Brasil você pode fazer direto, né? Porque essa visão é muito tropicalizada, né? De não estar o paciente tão empoderado, né? Como seria nos Estados Unidos ou outros países. O que você acha disso? Bom, eu gostei de você citar o termo empoderado aí, porque eu sou completamente contra esse termo de empoderamento, né? O paciente, ele tem que ser conscientizado. A pessoa, qualquer um que seja empoderado, ela é chata. Ela é chata porque ela acha que ela tem o poder, ela é ela. Ele tem que se conscientizar. O vídeo faz isso. O vídeo conscientiza do problema. Se não tiver nada, mesmo nos casos onde não tem nada, ele tira aquela carga de ansiedade, aquela preocupação que a dor traz. E nos casos onde realmente tem tumor ou que são cirúrgicos, ele conscientiza, o paciente conscientizado, ele é colaborativo. Ele colabora, ele encara a quimioterapia, ele encara uma cirurgia, porque ele conhece o problema dele. O principal benefício do laudo em vídeo, no meu ponto de vista, é a conscientização de quem recebe. Tanto o paciente, a família, os cuidadores, toda a cadeia que recebe, e ele é facilmente compartilhável. Hoje em dia, todo mundo está muito acostumado, né, com o conteúdo audiovisual. Nos casos críticos, a gente estuda, a nossa equipe, tanto os colegas do HCOR, quanto os colegas que estão ajudando no desenvolvimento, a gente estuda uma forma, no primeiro diagnóstico de um tumor ou na não resposta a uma quimioterapia, fazer duas versões. Uma que vai direto para o médico, preparando ele para o diagnóstico, e uma que vai direto para o paciente, falando para ele com palavras mais amenas, né? Mas dizendo, olha, é interessante procurar o teu médico para um retorno, né? Para ele tem algo que ele precisa conversar com você, algo nessas linhas. Mas o principal, o que eu mais gostaria era de fomentar essa discussão, porque a gente está começando, a gente faz isso de forma diária, assim, faz 2 anos. O que eu gostaria era de levar essa discussão para as mesas das outras especialidades, da oncologia, levar para a ortopedia e saber o que eles querem, né? Ouvir o que eles têm a dizer. Mas, assim, eu não gosto da ideia de fazer com linguagem coloquial. Eu gosto de fazer de forma bem técnica. O que a gente faz, quando a gente manda para o médico solicitante, muitas vezes a gente considera como uma consultoria, né? São diferentes. O laudo em vídeo, ele segue um roteiro. A gente criou um script. Tem a primeira introdução, inclusive, Conrado, no software que nós estamos desenvolvendo, ele é baseado no PAD, que você foi um dos criadores. Ele, na apresentação do médico, no primeiro frame, depois, em seguida, ele tem que falar os dados clínicos que o radiologista tem em mãos para fazer o relatório, né? Tanto o pedido quanto a história. Você pode trazer para o vídeo o desenho que o paciente fez, o que ele apontou, todos os documentos que o radiologista tem na hora de criar o relatório, né? E, em seguida, ele faz o relatório, né? Seguindo se tem exames anteriores, seguindo mais ou menos o que preconiza o PAD, né? Em suma, é isso.
e é muito novo ainda, né? Tá todo mundo o que eu percebo, assim, já entrou na pauta de desenvolvimento dos principais hospitais aqui de São Paulo e também pelo Brasil afora, sabe? Tomou uma proporção muito grande, graças a Deus, e tem crescido mais, né? Hoje mesmo tive a oportunidade de apresentar. Eu sempre vou com os colegas de outras áreas, né, da cardiologia, com o Rochite, brilhante. Os exames que são dinâmicos, os exames que têm cine, ficam magníficos. Todo mundo, as pessoas demoram a cair a ficha para entender do que se trata, mas quando percebem o quanto é simples fazer, inclusive é mais depois que você tem uma curva de aprendizado, né? Depois que você pega o jeito de fazer, é mais rápido, é mais simples do que o laudo em texto, não tenho dúvida disso. Muitas pessoas... Sim, sim. Vai ter uma curva de aprendizado e quando o médico radiologista aprende essa curva, eu acredito que a gente tem a oportunidade de descomoditizar o nosso laudo. A gente vai entregar um valor novo, a capacidade que eu tenho de dar um laudo em texto, agora eu tenho a capacidade de explicar aquilo em vídeo de uma maneira que seja clara. Então, eu posso garantir o meu relacionamento com quem pede, com o médico solicitante, a partir dessa nova característica. Então, eu passo a ter mais valor. Eu enxergo assim. É uma oportunidade de descomoditizar e de diferenciar o laudo do radiologista. Du, você falou que tinha uma pergunta aí na agulha. Manda ver, cara. Cara, tenho sim. Com ele, passar uma tarde discutindo sobre os casos de insucesso que aconteceram na carreira, que eu acho que a gente aprende demais com insucesso. Eu tenho um monte para contar também, e isso aí tem muito valor na vida de todo mundo. Mas a pergunta que eu tinha para falar, eu queria começar com o Conrado, que ele voltou para o Brasil, abriu uma empresa de tele, e a discussão foi sobre isso que eu estava tendo. Estava conversando eu estava com um grupo de teleradiologia, conversando com uma rede de hospitais, tá? E a grande discussão que aconteceu foi como eu equilibro o que eu envio para a tele contra aquilo que a minha equipe interna vai laudar. O que é bom, o que é ruim, pensando no lado de custos, especialistas à distância, equipe interna valorizada. Como é que aquilo que é laudo interno, daquilo que eu pegar e enviar para lá pro Netão laudar, por exemplo? Falhou um pouquinho o áudio, mas eu acho que eu captei. Eu acho que isso a resposta é a famosa depende, né? Então, se você está primeira coisa, você tem um hospital, o seu serviço é só de um hospital, uma coisa que às vezes pode baratear bastante o seu custo é você mandar os exames do noturno por uma tele que faça o noturno, porque você não precisa ter um cara de BIP ou alguma coisa, e você vai ter um SLA muito mais rápido, e geralmente plantonista de hospital único não é especialista. E já existe hoje grandes centrais de tele, onde você tem especialistas no noturno. Então, você ganha velocidade, você melhora o seu SLA, você reduz custo e você melhora a qualidade, porque você vai ter um especialista. Então, para o noturno seria a primeira opção. Agora, na rotina diária, vai depender de que equipe que você tem e o que tipo de hospital que você tem. Se você tem um hospital que tem uma interação clínica grande, você tem que ter uma equipe local de especialistas para poder fazer essa interação clínica dos caras que vão girar o hospital e girar o setor de diagnóstico. Se você tem um hospital que tem pouca interação clínica, pouca produtividade, eventualmente você já pode, inclusive, mandar a maior parte dos exames para uma tele. É óbvio que isso, pensando como médico radiologista, isso é commodity e tira valor. Mas o que eu vejo isso ser feito. Alguns hospitais praticamente não tem mais ninguém na ponta. Tem um cara para tocar ultrassom, que é o cara que cobre o contraste. Às vezes tem um cara que fica no raio-x, vendo ainda em filme. Às vezes o raio-x também vai para a tele.
Então, acho que depende muito do ambiente do hospitalar, né? Mas a discussão, e aí é onde eu queria só evoluir um pouquinho, a discussão ficava sobre a remuneração do radiologista em loco. Você tem uma equipe legal, eu vou dar um exemplo real, mas exemplo. Rede, 5 hospitais, equipe interna bacana, mesmo assim, plantão já se manda, plantão é exatamente isso que você falou, só que eu ainda posso ter, a depender de como é trabalhado, excedente diurno e principalmente uma especialidade que é muito utilizada, tipo um hospital neurológico, e aí eu vou ter muito neuro, e aí, tipo, cara, a minha equipe interna não vai conseguir absorver. Como que eu faço para equilibrar a valorização do meu profissional interno e aí discutindo especificamente financeiramente, porque para o hospital, pode ser mais barato mandar para a tele, sem dúvida. Isso aí é um serviço remoto com um serviço presencial. Não estou discutindo qualidade aqui, como você falou no começo, por padrão a qualidade é altíssima. Sem discutir qualidade. Então, mandei para fora, ele é mais barato. Vis-a-vis, mantém o interno, tem uma equipe mais engajada, tem um resultado positivo para eles, que isso em algum momento retorna em bons resultados para minha operação interna. Como equilibrar isso? Porque tele é realidade, ponto. Acho que não é nem a discussão de mandar ou não mandar, é quanto. Para equilibrar isso, você precisa ter ferramentas de gestão que eu acho que talvez não tenha nenhum serviço ainda no Brasil que esteja isso maduro, tá? Onde você consiga juntar indicadores de produção com indicadores de qualidade e com indicadores de assistência de interação clínica, né? A hora que você conseguir mensurar essas 3 coisas, você pode criar um modelo de remuneração customizado, mas assim, quem está pronto para fazer isso, né? Eu no HG não estou longe disso. O meu sonho é poder primeiro, eu estou bem atrás ainda na parte tecnológica, eu preciso unificar o meu sistema de PACS, a partir disso criar várias ferramentas de qualidade, imputar várias coisas no sistema, parceiros, como possivelmente essa ferramenta de vídeo pode ser uma ferramenta no futuro, um parceiro no futuro, mas a hora que você tiver a combinação desses dados, qualidade, produção e assistência e interação médica, aí você cria um modelo que eu acho que vai ser sempre um fixo com variável, né? Um fixo pela presença e um variável pela produção e interação. Não tem, acho que, modelo ideal. Você tem que construir um modelo ideal para o seu serviço naquele momento. Eu acho que né? Mas o dia que eu tiver todas essas ferramentas, eu vou fazer uma mistura de indicadores, tirar a subjetividade, né, do meu amigo ganha mais ou não, e ser o mais quantitativo, né, dados possível. Talvez o Fabrício tenha mais experiência na Prevent, como acho que a parte de gestão deles de ferramental acho que está mais madura, né, Fabrício? Eu até ia perguntar isso exatamente para o Fabrício. Para quem não conhece a Prevent, é um modelo de plano de saúde no Brasil e talvez internacionalmente, porque trabalham com vidas, com idosos que em teoria usam mais o sistema, então gastam mais. Então é uma carteira que geralmente nenhum plano de saúde quer. A Prevent foi lá, abraçou essa carteira e tem números brilhantes de eficiência e de eficácia. E o Fabrício comanda isso. Fabrício, como que você acha, aproveitando, engatando aqui na pergunta do Conrado, que o radiologista vai trabalhar por performance e não só por fee for service? Não, primeiro eu queria falar que muito a discussão aqui está num nível elevado. Eu estava ouvindo o Luiz falando ali e eu lembrei, eu estava agora em Praga falando com o Alberto Levi, que é um evangelista de inovação lá de Harvard e tal, e o Luiz, no produto dele todo tecnológico, ele falou assim, olha, eu preciso conversar com o meu cliente, eu preciso entender um problema. É claro, eu não estou dizendo outra regra aqui, mas isso que o Luiz falou é design thinking, né? É ele chegar lá para o cliente dele, que é um médico oncologista, e falar o que você quer. Isso agrega valor? Isso é um problema seu? Então, e hoje, coincidentemente, eu falei com o Luiz para ele mostrar esse produto, não o Lave, mas agora eu vou querer ver o Lave também, o Léo, para Prevent Senior. Não foi, Luiz? Foi hoje, né, que eu te mandei mensagem aí.
Então tá, e não foi combinado, viu? Eu não sabia se você ia falar hoje ou outro dia, mas eu mandei hoje pro Luiz. Ô Fabrício, os meetups do Saúde Digital geram negócios também. Geram negócios. Você viu? O Conrado falou aí que também é outro, assim, é muito legal alguém falando, porque a gente está em negócios diferentes, mas ele falou de o meu mindset, né, que é uma palavra também que já foi moda aí, mas é um mindset, assim, de pensar em inovações tecnológicas e até no mercado da radiologia. Eu sempre penso em 3 coisas. Quando eu vou implementar alguma coisa na Prevent Senior, ela tem que aumentar uma dessas 3 coisas, ou o acesso, ou o custo ou a velocidade, né? Primeiro é assim, para implementar essas ferramentas aí, falando um pouco do Luiz, só para finalizar. Eu acho que o que o Luiz está fazendo aumenta a velocidade, principalmente da comunicação, melhora o acesso entre os médicos e talvez tenha aí alguma coisa que equilibre o custo nessa conta. Mas isso aí a gente vai estudar junto. Agora, o que o Conrado falou que eu achei bem interessante assim, é muito difícil fechar essa equação mesmo, de qualidade, produtividade, né, e performance. Por isso que eu também não... teve uma época que ficou muito falado assim, vamos pagar por valor, né, só o fee for value. Eu acredito também que seja alguma coisa mista. Na Prevent Senior, o que a gente fez? E a gente tem um teleradiologista aí da Prevent, o Otto, que é da equipe interna e também faz uma parte de teleradiologia lá. Eu acredito que a teleradiologia ela vem também para resolver um problema nosso. E ela veio hoje eu estava conversando sobre isso, né? Ela veio para resolver o problema de SLA. Eu precisava de laudos um pouco mais rápidos no período da noite, da madrugada. Então, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei a teleradiologia. Hoje, nossa equipe tem 67 médicos, né? É uma teleradiologia interna da Prevent, que ela funciona fora também. Então, aí, é claro, o desafio é o mesmo, manter o padrão de qualidade, né? Então, aí a gente faz revisões como preconizadas aí pelo ACR ou até pelo CBR também. Mas essa é uma... Como que a gente fez para resolver isso? A gente chamou os médicos, né, numa reunião com eles e começou a entender como funcionaria toda essa cadeia, essa jornada do médico na Prevent e fizemos um teste, um piloto, uma prova de conceito. Deu certo. Hoje a gente lauda 60% dos nossos exames são laudados por teleradiologistas, né, na teleradiologia e são da Prevent Senior. Então, é por aí que a gente conseguiu implementar a teleradiologia. Mais uma vez, eu acho que ela é uma ferramenta para resolver os problemas que a gente tem hoje. Por exemplo, de recurso de radiologista. Eu tenho pouco radiologista que sabe laudar neuro muito bem. Eu vou e converso com esse radiologista que está na Ultra X lá do Conrado e falo, poxa, você pode laudar para mim? Ou que esteja no Pará, ou que esteja, por que não, fora do país, né? Claro, respeitando sempre o ambiente regulatório, mas eu posso fazer isso, posso tirar dúvidas com uma pessoa que está fora do país, ou mesmo essa pessoa pode laudar os exames nossos. Muito bom, Fabrício. Eu concordo que a gente precisa caminhar para esse ponto de equilíbrio, né? Porque é insustentável alguém viver só com a produtividade, porque geralmente você vai perder qualidade. Ô Neto, tem uma pergunta no chat para você. Eu vi. Você viu? Sobre o CRM, né? Manda aí. Se o CRM valida ou não, né? A gente tem feito assim, nesse primeiro momento, até que não chegue um software que esteja integrado, a gente tem feito como uma consultoria por WhatsApp, né? Ou por Telegram, ou por SMS, tudo. Existe um parecer nós fizemos uma consulta pública e a linha foi mais ou menos nesta linha, assim, né? Sobre essa consultoria por vídeo e não o laudo que a nossa proposta é o laudo definitivo, substituindo com características que permitem substituir o laudo em texto, né? Mas essa entrega essa consultoria, a gente, através do WhatsApp ou das mídias sociais em geral, eles orientam, né? O parecer deles, houve um parecer dizendo que tem que ser algo anônimo, né? É permitido, está escrito dessa forma, é permitido a discussão de casos clínicos em grupos médicos, contanto que seja anônimo, né? Que não haja como identificar de forma nenhuma qual é o paciente, né?
E é assim que a gente tem feito. Mas a minha intenção, né, primeiro, aqui atrás de mim tem o artigo que foi publicado, né, para que eu não seja um louco, né, dizendo, quer entregar laudo em vídeo, tá louco. Então, a gente provou isso, né, a gente se tornou uma referência e a nossa proposta é justamente ir conversar com o CRM, com o CFM, na verdade, né. Eu já estive no CBR em conversa com o Giuseppe, com o Rui, discutindo esse assunto, né, essa possibilidade, mas ainda não há nada, é muito novo, né? Geralmente é assim que acontece, né? A regulação ela é mais reativa, né? Então agora, né? Minha tese está sendo nessa linha. A gente foi aprovado pelo comitê do GRAAC, a gente vai continuar nessa linha de pesquisa junto com o Ivan Godoy. A gente vai estudar a entrega em casos com um roteiro específico, né? Um template que vai ser seguido pelo audiologista para entregar casos de tumores ósseos, só de osteosarcomas, para ver se realmente isso agrega valor, né? Precisamos provar isso, depois buscar as instituições reguladoras para a gente tentar tornar isso mesmo da forma... Isso foi algo que sempre nos preocupou, sabe? Como a gente vai entregar, né? Por isso, eu recomendo, uma coisa que eu sempre recomendo, para não queimar o método, né? Nunca entrar em conduta terapêutica, sabe? Você nunca deve, você pode criar um mal-estar muito grande na outra ponta. Então, a gente é bem técnico, a gente tem sido bem técnico e esperando essa regulamentação acontecer, né? Tem sido dessa forma. Aqui, ó, eu queria só mencionar algo que nos deixou muito feliz, além não só essa publicação aqui, mas no dia seguinte, logo que foi... Só um minuto, deixa eu achar aqui. Assim que foi publicado, a gente foi citado, esse é o site, né, da LAV, a gente foi citado por pela Altimini, né? Pelo menos eu sou das antigas, né? Mas eu sempre acompanhei a Altimini, né? E eles citaram aqui de forma um título muito provocativo, né? Que os clínicos, né? Podem preferir o laudo audiovisual. E é o que a gente observa na vida, na prática mesmo, né? Então essa transformação, fomos citados também por uma outra revista, pode o Audiovisual Reports melhorar, né? A entrega dos relatórios em músculo esquelético, né? Então, houve uma repercussão muito interessante em revistas especializadas, além do âmbito científico, né? Então, acho que agora já é a hora, né? Já está em tempo da gente conversar com as instituições que regulam essa entrega, para a gente entregar da melhor forma possível, né? E fiquei feliz também em saber que eu estava fazendo Design Thinking, que eu nunca entendi do que se trata, eu leio e não consigo entender, e agora o Fabrício me deu uma boa orientação aí, então, que foi isso, né? Ir para a linha de frente, né? Ouvir. Eu tenho colhido muitos feedbacks, sabe? Eu tenho um pool de feedbacks, assim, enorme, que me motiva muito a dar seguimento, sabe? De pacientes, de médicos, né? Os colegas me mandam sempre os feedbacks positivos, né? E é isso que motiva a seguir em frente, né? Mas a regulação está por vir, digamos assim. Netão, por falar em pool, você me lembrou aqui, eu vou pôr na tela aqui um pool para vocês avaliarem nosso meetup. Boa. É muito importante o feedback de vocês. Por favor, preencham, por gentileza. Vai ter foto pro Insta depois, Lorenzo, do time todo? Tem que ter. A gente... Vamos fazer tem que tirar, não tem como ficar sem. Vai ter uma selfie digital? Tem uma frase que fala assim, ó, não importa o ovo que a galinha bota, e sim o barulho que ela faz. Boa. Então, mais ou menos assim. Ô Du, você que é de fora, que não é radiologista, você acha que o laudo audiovisual pode... Eu concordo plenamente com o que o Conrado falou. Eu já falei isso para o Neto. Eu acho que o laudo audiovisual vai fazer a diferença quando cair na mão do paciente, porque o paciente vai ser uma experiência fantástica para o paciente e ele vai exigir que quer aquele tipo de laudo. Então, isso que vai fazer a diferença.
Você acha que essa tecnologia pode trazer um benefício para o paciente, na experiência do paciente receber o seu exame, melhorar a jornada dele? Cara, o primeiro ponto é o seguinte, eu vou responder Edu, cliente, que eu já fui cliente do laudo audiovisual. Então, eu fui fazer um exame, uma ressonância do meu joelho do HCOR, o Neto pegou e me mandou um laudo na hora, eu achei fantástico, brilhante, resolveu a minha vida. Então, eu que pude entender o que ele estava falando naquele exame, achei fantástico, dado o que foi feito. Agora, quando eu vou colocar a minha opinião sobre isso em uso em larga escala, eu acho que ele tem que ser pensado em algumas vertentes. Como o Fabrício falou sobre design thinking, eu já conversei com o Neto para a gente integrar na minha plataforma de teleradiologia o LAVE, e a gente está discutindo, está um pouco mais avançado sobre o Léo, mas estamos discutindo também como resolver isso. E eu fui fazer uma pesquisa, cara. Fui olhar e fui bater papo com o mercado, entender o que o mercado achava. E metade falou, cara, muito legal, muito bacana, os meus clientes vão super valorizar. Outra metade falou assim, cara, eu não sei fazer isso, eu tenho vergonha, eu não quero me expor dessa forma, eu não acho que seja uma ferramenta tão legal. Dentro do pessoal, que todos os 50% aí que falou que era bem legal, eles tinham uma coisa em comum. A maioria das suas operações eram operações, vamos dizer assim, de boutique. Não eram operações de tocação. Não era baixar pilha de laudo, como vocês sabem bem. Ninguém baixava pilha de laudo. O pessoal entendia aquilo como uma maneira de agregar mais valor ao seu exame para aquele solicitante. 40%, 50% dos exames particulares ou restante de convênios que o ticket é alto. O resto estava numa discussão de, cara, como que eu vou criar uma viabilidade econômica para fazer isso? Eu vou gastar mais tempo, menos tempo? Não se tinha uma resposta específica sobre isso. E aí, falando, Edu, eu acho fantástico. Agora, o mercado, como que ele vai enxergar, eu já entendo que tem perfis e perfis de atuação. Olhando a viabilidade técnica, ela é total. O exame sai do Hospital X em, sei lá, interior de São Paulo, sobe minha plataforma, um grupo de Belo Horizonte acessa, lauda ela, as imagens estão lá. Eu posso ter um que não fazer, ensinar a fazer, disponibilizar esse resultado junto com o laudo textual, enviar esse resultado para o solicitante, para o paciente, por dentro do nosso aplicativo. Tem diversos mecanismos. Então, viabilidade técnica tem. Eu, como paciente, acho fantástico. Agora, a discussão que eu vou fazendo com diversos radiologistas, ele é sempre ponderado. Eu conversei sobre isso com o Netão em um almoço que a gente fez. Foi um bate-papo bem legal, né, Neto? Isso mesmo, talvez de ajustar para quem você deu um ponto aí bem interessante, né? Ajustar para quem que ele vai ser usado, ter um foco. Mesmo assim, o mercado é muito grande porque você não só tem exame de imagem de radiologista, né? Você tem endoscopia, são inúmeras especialidades que usam o exame de imagem e aí você poderia ampliar isso, o mercado, não perderia mercado. Ô, Conrado. Ô, Lorenzo, só aproveitando o seu gancho aí, cara, que a nossa especialidade ela é eminentemente assim de relatar, né, de criar relatórios, né? Mas tô um pouco obcecado pelo assunto também, mas para mim eu não vou sossegar enquanto não chegar na oftalmologia, cara, enquanto não chegar na dermatologia, sabe? Ou na odontologia. Eu acho que laudos em vídeos é plenamente possível, cara. E a nossa é que surgiu da radiologia, né? Onde a gente faz isso, mas, por exemplo, o que mais me motiva é a conscientização do paciente. Eu concordo com o que o Conrado falou, eu concordo que tem que entregar mesmo para eles, parcialmente, mas, por exemplo, um fundo de olho, um laudo
um laudo do fundo de olho com uma retinopatia no paciente diabético e mostrar para ele o risco que ele corre, eu tenho absoluta certeza que vai ser game changing, que vai mudar completamente. Ele vai chegar no oftalmologista totalmente entregue já vai controlar a diabetes, vai controlar o impacto de um laudo em vídeo. Vocês vão perceberem conforme vocês forem fazendo. A nossa equipe já percebe isso. Nossa equipe talvez seja a que mais tem experiência disso no mundo, né? Porque não existe isso. Mas a gente, além da rapidez, da celeridade, do baixo custo também, porque é muito simples fazer, né? A gente percebe o valor da entrega final para o paciente, seja em termos técnicos, seja de forma impessoal, né? Quando é impessoal, eu, por exemplo, minha mulher é oncologista, ela recebe exames de imagem e pede para eu fazer um vídeo e mandar no grupo para ela, sabe? Que aí todos compartilham junto, né? Todos ouvem junto e entendem para tratar, né? Então, era isso que eu queria dizer, que não iniciou na radiologia, mas eu tenho uma franca convicção de que é possível substituir o texto, inclusive em larga escala, porque é rápido, com algumas peculiaridades aí que a gente vai ter no meu timeline do Live, né? Alguns dados que tem que estar agregados ao vídeo, e também larga escala, baixo custo. O radiologista tem que estar preparado, esse é o ponto que eu falo muito, o radiologista tem que estar preparado para fazer. Eu acredito, talvez no futuro haverão os que fazem e os que não fazem, porque não é fácil fazer. Primeiro porque quem tem timidez não é fácil fazer. Você tem que estar realmente com a intenção de entregar do outro lado. Você sabe que vai ter alguém ouvindo e entregar de fato o resultado. Então, se você não sabe, se você não está familiarizado com a patologia, não é fácil. Você acaba passando vergonha se você for falar, né? Porque tem uma curva de aprendizado. O Thiago Pastor é dentista, ele vai estar dia 8 de novembro conosco lá no ProRad Experience, vai ser um dos moderadores. Thiago, você gostaria de dar uma palavrinha? Seja bem-vindo. Para você destravar o microfone é no canto inferior. Opa, tudo bem? Estou escutando aqui direitinho. Tá dando para escutar aí? Tá dando, sim. Legal, muito bom. Eu queria dizer para o pessoal que eu acho que essa pegada do audiovisual ela é inevitável, viu? É muito difícil a gente fugir dessa realidade. Eu falo pelo mercado da odontologia. Felizmente, a gente tem feito algumas experiências de interação direta com o WhatsApp e fazendo vídeos tal como o Live, né? E o feedback é muito bom, excelente. A gente observa muitas pessoas fazendo também dentro da odontologia e eu acredito assim, firmemente que isso aí vai ser uma tendência sem volta. Viu? A questão agora é regularizar isso, transformar isso numa coisa que realmente esteja dentro dos limites legais, né, e éticos das nossas profissões, e ao fim a gente conseguir entregar mais valor, né? Acho que o Edu falou uma coisa interessante, a questão das clínicas boutique, né, de clínicas que se preocupam, empreendedores que se preocupam em entregar mais valor para aquele, tanto para o profissional que solicita o exame quanto para o paciente. E eu acredito firmemente assim que a gente tem realmente espaço para o laudo textual, que é aquele mais automático, commodity, né? Porque a gente, enfim, precisa alimentar esse mercado que tem, e eu acho que não vai deixar de existir, mas o audiovisual ele tende a ser mais automatizado e com certeza absoluta para agregar valor vai se tornar uma realidade mais presente aí ao longo do tempo. Né? Muito bom, Thiago. Obrigado pela sua participação, por vir aqui. Legal. Pessoal, alguém tem alguma pergunta em voz, quer mostrar, abrir a câmera, quer escrever aqui no chat? As perguntas são muito bem-vindas para os nossos convidados. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser, podem escrever, podem falar. Enquanto vocês pensam, eu vou perguntar aqui para o Conrado. Ô, Conrado, conta para mim, você sendo
empreendedor e estando dos dois lados, ao mesmo tempo você é um médico radiologista e ao mesmo tempo você gerencia pessoas e tem que entregar resultado para a sua empresa, como que você vê a influência da inteligência artificial na carreira do radiologista? Vai mudar a nossa carreira, não tem como não ir nesse caminho. Eu acho que alguns serviços estão mais adiantados para começar a usar isso daí, né? Eu acho que quem está mais maduro, fazendo já alguma coisa de real, o Dasa está com umas iniciativas, o Círio tem umas iniciativas, o Einstein e o Fleury. Eu acho que esses 4 grandes players já estão com algumas coisas nisso. Na OHG ainda não estou fazendo, eu estou numa etapa antes de interoperabilidade, de digitalizar as coisas, estou numa etapa antes do que esses caras. Mas que vai mudar, e a gente tem que abraçar isso, cara. Quem não abraçar vai ser menos competitivo para o futuro, né? Mas como que você acha que a gente pode abraçar isso? Quando você fala em abraçar... Quem vai abraçar vão ser os gestores, não vão ser os radiologistas. Essa opção, sendo bem direto, vai ser dos gestores. E o que o gestor vai fazer? Ele vai procurar as ferramentas que vão entregar algum valor. Esse valor pode não gerar receita, mas pode ganhar qualidade, como é o caso dos softwares que detectam o sangramento intracrâneo e priorizam no worklist. Isso vai aumentar a receita dos serviços? Não no primeiro momento, mas está aumentando muito a qualidade assistencial. Mas vão ter softwares ferramentas de inteligência artificial que vão aumentar a produtividade, inicialmente, às vezes reduzindo a necessidade de dupla leitura, como alguns serviços fazem isso. No caso de mamografia, onde tem trabalhos que falam que a mamografia, a segunda leitura, tem um ganho, você imputar software de inteligência artificial dentro da mamografia talvez seja uma das primeiras coisas que você possa começar a ganhar eficiência. Softwares que identificam raio-x normais, já tem vários trabalhando no mercado. Quem implantar isso pode enxergar como a redução de custos. Então, quem vai decidir implantar ou não são os gestores. O que cabe ao radiologista individual fazer para se proteger e não ser substituído fácil? É ter valor no laudo. E eu acho que é aí onde essas ferramentas de laudo ou em vídeo ou um laudo integrado com outras informações de laboratório, de genética, trazer valor para o laudo, senão a gente vai ser, como médico, radiologista, a gente tem uma chance mais forte de ser substituído. E a inteligência artificial vai dar muita escala e velocidade nos laudos mais para frente. Então, se hoje você lauda 20 a 30 num período, a tendência é um médico poder laudar muito mais do que isso. Você tem um lado que a oferta de exames tende a aumentar com o envelhecimento, mas acho que o ganho de produção que a gente vai ter vai ser maior do que a oferta de exames. Então, a tendência de reduzir o nosso honorário já aconteceu. Quanto se pagava uma ressonância quando eu me formei versus o que se paga hoje, ainda teve um tempo que manteve um platô, mas os honorários já achataram e eu prevejo que isso deva continuar acontecendo. Então, gerar valor com o que a gente faz é a maneira de sobreviver no futuro como profissional médico. Bom, muito bom, Conrado. Fabrício, você como gestor também, como que você vê essa situação? Como que você vê que o radiologista pode acrescentar valor e lidar com as novas tecnologias e não virar uma commodity? Então, Lorenzo, hoje a gente... Eu vou só citar e continuar com o Conrado, não me desviando da pergunta, mas a gente colocou 2 ferramentas de inteligência artificial, né, na Prevent Senior, já para auxílio do radiologista. São ferramentas de auxílio à decisão, né? Uma é famosa, o Rapid, que é uma que já está, a Anvisa já, inclusive tem a regulamentação da Anvisa, está tudo certo. E a gente está começando a conversar com o pessoal da Coreia do Sul
chamado Lunit, que vocês devem ter visto já. Eles têm um banco de dados enorme, rotulados. Então, assim, eu tive um exemplo lá, só para citar para vocês. Eu acho que tem outras pessoas que estão participando aqui que já viram esse exemplo, que eu mostro para todo mundo. É um raio-x de tórax que passou por 10 radiologistas, né? Depois eu só não vou compartilhar isso porque eu não posso fazer, mas assim, enfim. E os radiologistas, nenhum falou que esse paciente tinha um tumor. Era muito difícil, tá? Aí eu também não tinha visto tumor. Era retrocardíaco, era um caso dificílimo. E a Lunit deu a resposta. Ela falou, olha, tem um tumor aqui. Isso foi retrospectivo, é claro. Era um paciente que já tinha feito uma biópsia com a gente, enfim, tinha um tumorzão atrás do coração. E a inteligência artificial deu aquele laudo e falou que tinha aquilo, né? O que eu acho? É uma ferramenta decisória, que não vai dar para a gente fugir. O Conrado falou muito bem aí. Quem vai escolher isso é o gestor. E ele vai pensar, olha, isso vai diminuir meu custo? Vai melhorar a velocidade dos meus laudos? Por exemplo, a hemorragia intracraniana tem alguns algoritmos que mandam... Eu recebo aqui mensagem no celular, a gente fez uma prova de conceito com um deles, que ele saiu do console e eu já recebo aqui se ele fez ou não, se ele tem ou não uma hemorragia no crânio. Então, assim... Essas ferramentas, elas melhoram muito a velocidade. Como a gente vai ficar como radiologista, sinceramente, eu não sei. Eu acho que a maioria daqui que está hoje aí na conversa se recolocou de alguma maneira, né? Tentando entregar mais valor na posição que está. Eu acredito muito que o valor do médico ele estava muito na subjetividade, né? Aqueles médicos mais antigos. E a subjetividade, quanto mais você coloca ferramentas matemáticas para resolver, você diminui a subjetividade e fato é que a gente vai ter que entregar valor de alguma maneira. Ou até, o Luiz falou que não gosta de falar nada sobre conduta, né, nos laudos, mas a gente pode bater um papo sobre isso. Mas eu acho que, às vezes, essa discussão, esse valor que o radiologista traz para o serviço, ele vai ter que trazer até orientando uma conduta, ou não mais falando assim, olha, agora eu dei um laudo de tomografia. Não, eu dei um laudo de tomografia e associei com os achados ultrassonográficos e associei com a ressonância e com uma endoscopia que esse paciente tinha. E te agreguei mais valor. Eu não tenho essa resposta também, mas eu acredito que essas ferramentas estão vindo para ficar, né? Porque eu vejo muita assertividade de algumas delas. Tem muita coisa que também não acerta, mas tem muitas que acertam. Um exemplo é a Lunit, todos vocês podem entrar. Eu vou até anotar aqui o nome, e eles dão, se eu não me engano, 10 amostras aí. Vocês podem mandar 10 raio-x, é óbvio. Façam isso com diligência, não vou mandar raio-x de paciente, mas o seu você pode mandar para esse pessoal. E a Lunit é uma empresa da Coreia do Sul. Vocês vão ver que impressionante. Ótimo, muito bom. Du, fala um pouco aí para a gente não falou um pouco do business da ProRades e conta para a gente aí o que vai ter no dia 8 de novembro. Não, bacana, assim, só complementando o assunto, é que tipo, a gente tem iniciativas no Brasil. O Anthony, que está aqui assistindo, ele é fundador de uma startup que chama Neuralmed, e a gente tem uma parceria, os softwares estão para já entrar em produção para fazer exatamente isso, gestão de worklist e priorizar tórax que são anormais com uma assertividade fantástica. Ele abriu a câmera ali, eu até citei. Ô, Antônio, por favor, dá uma palavrinha pra gente, conta um pouquinho sobre a Neuralmed, e aí na sequência, Lorenzo, eu já continuo falando um pouquinho sobre as novas plataformas da ProRades e um pouquinho sobre o ProRades Experience. Perfeito. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu conheço alguns de vocês aí, não sou radiologista, mas estou aqui como do mercado, filho de radiologistas, então acompanhando isso desde que eu nasci. Mas faz uns 2 anos eu comecei a desenvolver uma ferramenta de dentro do grupo de radiologia da família para inteligência artificial, que semana passada foi o primeiro dia que ela foi live. O Hospital Estadual da Vila Alpina foi o nosso cliente piloto e estão usando a ferramenta para fazer triagem no pronto-socorro. Então, o que a ferramenta faz? Ela começou com raio de tórax. A gente escolheu o tórax especialmente por causa desse medo dos radiologistas nesse começo de ser substituído.
Então, o tórax no pronto-socorro, que é um exame que é raramente laudado por radiologistas, a gente dá um auxílio diagnóstico para o generalista que está na ponta. E divide a ferramenta em duas frentes. Uma para a equipe de enfermagem, para a equipe técnica. A gente reorganiza o worklist por prioridade. Então, o algoritmo analisa a imagem e põe os exames mais críticos para cima e mais normais para baixo. E na outra ponta, a gente dá uma frente para o médico ter uma sinalização. A gente mostra, olha, a gente acha que esse exame é crítico porque o algoritmo detectou um possível pneumotórax nessa região da imagem. Então, a gente dá essa retaguarda para os médicos. A primeira ferramenta foi tórax, exatamente, que é onde os radiologistas tendem a não estar, no raio de tórax, mas é o exame mais comum de longe. E depois a gente deve evoluir para os outros lados, inclusive para a área de NLP, que é processamento de linguagem natural, para ajudar em valores de alerta quando está fazendo em centrais de laudo ou operações hospitalares que necessitam de uma urgência. Mas uma coisa que eu achei que é muito interessante, estava falando sobre o papel do radiologista, eu concordo 100% com o Conrado e com o Fabrício, mas tem um papel que todo mundo esquece, que é o machine teaching. Todo mundo gosta de falar de machine learning e tudo, mas esses algoritmos só aprendem com muitos radiologistas bons aprendendo, ensinando eles. Hoje, eu pago médicos hoje para literalmente ficar catalogando imagens. Eu recebo essas imagens que não tem laudo, e eles vão lá no escritório, fazem a distância e ficam marcando imagens. E hoje tem médico que ganha mais fazendo, por hora, né? Vamos dizer assim, hora trabalhada, mais fazendo isso do que realmente laudando. Então, tem um mercado novo também dos radiologistas, que não é necessariamente fazer laudo, e sim ensinar esses algoritmos a chegarem perto de performar. Assim, o algoritmo está muito bom, mas a gente estava apresentando no HC, que é o nossa próxima instalação, e a doutora Cláudia Costa Leite falou, esse algoritmo parece um residente R1, um radiologista R1. Então, estamos lá, estamos aos poucos crescendo, e o jeito dele crescer é do mesmo jeito que qualquer radiologista cresceu. Outros radiologistas mais experientes ensinarem, gastarem muito tempo e hora homem melhorando o algoritmo. Então, tem esse lado para os radiologistas que vai durar muito tempo e vai ser um belo de um mercado como faturamento mesmo. Muito bom, Antônio. Parabéns pela solução. Vai lá, Du. Fantástico, Antônio. Obrigado. A gente se encontra no dia 8. É um prazer de discutir inovação contigo, que o Antônio é parceiro nosso, nossas plataformas são integradas e parceiro antigo de uso agora na nossa nova plataforma de teleradiologia, que no final das contas, o que hoje a gente está fazendo, Conrado, é uma solução que resolve a sua vida. Tipo, você pode ter, assim, o parque mais heterogêneo do mundo, que é o caso do Anthony lá, tipo, nas operações de radiologia. Você pode ter o parque mais heterogêneo do mundo. Deixa que eu viro ele fazer uma fila única. E aí você organiza isso como você quiser. É isso que hoje que a ProRadio está se propondo, está focado no mercado de tele. Eu acho que caiu. Independente do RIS, ou se é hospital, que tem hospital também, e homogeneizando para toda a radiologia, seja interna, seja externa, trabalhar. E vai ser um prazer receber todos vocês para a gente discutir isso no dia 8 de novembro, o dia todo. Durante a manhã, mais especificamente, o Alan Costa vai dar uma palestra sobre inovação. Na sequência, vai ter um painel, né, que a gente quis separar um evento em inovação, empreendedorismo e modelos comerciais, no qual, a partir de cada palestra, a gente tenha um painel de discussão de casos reais, porque o grande objetivo desse nosso evento, assim, além de promover a discussão que às vezes é picotada e nem tem muito tema ou às vezes profundidade para se discutir isso nos eventos tradicionais da área, é criar um ferramental prático para que as pessoas saiam na segunda-feira seguinte, dia 11 de novembro, e já consigam ter alguma implementação, seja na sua mudança da sua prática clínica, seja tipo mudando algum dos processos, ou seja fazendo aquilo que o Fabrício falou no começo sobre a inovação interna, de você criar novos modelos de negócios, mudar um pouco como você está posicionado. Esse é o nosso grande objetivo.
Vai ser um prazer receber o Conrado, o Thiagão, o Anthony, o Lorenzo, o Pet, muita gente que está aqui que eu nem consegui ver, honestamente, todo mundo, para discutir isso. Dudu, vai rolar um linkzinho com desconto para a galera aí ou não? Rapaz, se você pedir, a gente faz agora, né? O que vai rolar, para falar a verdade, depois, porque eu já falei que sexta-feira, depois das 6, eu tomo cerveja, vai rolar um happy hour para a gente sentar, bater um papo, uns aperitivos, lá no próprio evento, que eu acho super importante, um processo na qual a gente consegue sentar, organizar e discutir aquilo sem nenhum compromisso. Na quinta-feira? Do dia todo. Não, na sexta-feira mesmo, no dia do na evento. Sexta? Acabou o evento, o happy hour para geral, todo mundo super convidado. Eu vou gerar um convite com desconto e te mando. E aí você compartilha com todo mundo. Beleza? Boa. Todo mundo se inscreveu no e-mail que vocês se inscreveram. Vocês vão ter acesso ao desconto que o Du está oferecendo aí pela ProRads, para a gente participar lá no dia 8 de novembro. Pessoal, estamos com um horário avançado. Neto, gostaria de fazer suas considerações finais para a gente encerrar? Ô, Lorenzo, sim, excelente, muito legal, foi um prazer estar aqui com todos vocês. Em relação, só finalizando do Lauda em Vídeo e a inteligência artificial, né? Eu sempre digo assim, o padrão normal é o que mais existe, né? Esse vai ser, a inteligência vai ler, vai retirar da pilha, né? E vai sobrar para nós passar o resultado com o Lauda em Vídeo de forma empática, sabe? Com que o robô nunca fará. Você anunciar, seja um tumor ou uma lesão, a voz humana, sabe? Essa é a grande diferença. E o Lauda em Vídeo, ele enfatiza isso, né? Então, deixa vir a inteligência, limpa tudo que não tem muito valor e na hora de entregar, eu digo que esse slide é um dos que finaliza a minha aula, né? Que acaba protegendo esse método, acaba protegendo o radiologista, né? Aquele que se empenhar em fazer, por isso façam, né? E eu acho que vai ser o grande diferencial. Eu compartilhei um link, só para encerrar aqui, a gente brinca que é como o Lauda em Vídeo é como o VAR, né? A gente passa só o que interessa, olhando em detalhes, num close do que realmente interessa. Isso é uma brincadeira que a gente sempre faz. E eu compartilhei um link, algo que me deu muito orgulho, né? Existe a NIH, que é o National Institute of Health, tem um grupo de Multimedia Reports. Eu conheci o líder, que é o Les Folio. Ele deu esse webinar que eu acho que é muito inspirador. É longo, mas eu recomendo que vocês ouçam, porque ele passa em todos os hiperlink, tudo, desde patologia, que também faz parte, né? A patologia também faz parte dos reports, né? E eu vou ver se eu consigo tocar um pedaço onde ele citou, acho que é bem curto. Deixa eu ver se eu consigo. Dr. Netto has been nice enough to do some closed captioning work they're also doing. So at first you won't understand, at least Só um comentário. Eu idealizei da minha cabeça, né? Mas já quando eu fui ver na literatura, existe um americano que chama Greg Rose. Eu conheci ele. Ele foi o primeiro a descrever isso. Então ele tem uma patente que descreve em detalhes, né? Não é tão complexo quanto eu proponho o laudo definitivo. Era apenas um vídeo curto explicando o que há de mais complexo no estudo, né? E quando eu fui conversar com os meus desenvolvedores, eles já falaram, olha, 2 médicos já me citaram isso no passado, sabe? Como eu acredito muito e agora estou vendo a transformação acontecer, né? Eu acabei fomentando o assunto, mas já houveram outras, com certeza, né? Inclusive o Ivan, que está ali comigo, ele sempre fala, quando você acha que você teve uma ideia brilhante, o Ivan, ele é meu braço direito, o idealizador também. Sempre alguém no mundo já pensou no que você pensou. Basta você tracionar aquilo e trazer como um produto para o mercado, né? Que é o que a gente está tentando fazer. Finalizando, ele mostrou... Don't understand a lot of what you're saying initially, but the closed captioning and all.
I'll come in after com this gets legenda, started, então but just try to appreciate what's going on here. é o mesmo Nota-se nessas imagens em crânio caudal uma área de distorção arquitetural. que nós já vimos juntos, né? Eu disponibilizei esse webinário aí para vocês. Acho que eu recomendo todo radiologista se inspirar, ouvir um pouco o que eles têm a dizer. Obrigado, Lorenzo. Parabéns novamente pelo teu trabalho, cara. Brilhante, brilhante. Cada vez mais reconhecido. Nós estivemos em Florianópolis agora recentemente. Tá virando uma estrela esse menino. Tá virando uma estrela. Tá autógrafo. Tá demais. Parabéns, e parabéns, Du, pelo evento, viu? Vamos estar junto lá, com certeza. E vai ser só o primeiro de uma série, com certeza. Não tenho dúvida disso. Um abração a todos. Fabrício, fala para a gente das suas considerações finais e a gente nem acabou não falando do GPM. Fala aí para a gente. Eu vou falar rapidinho. Algumas pessoas aqui, eu acho que eu vi também que já participaram do GPM. O GPM, na verdade, foi uma iniciativa minha de trazer profissionais do mercado não médicos para falar para a gente um pouco da experiência deles com problemas que a gente tem dentro da medicina. Por exemplo, semana passada veio um professor nosso, Lorenzo, o Marcelo Nóbrega, que foi diretor de RH do McDonald's, por exemplo, para falar de gestão de pessoas. Eu trouxe o VP da Embratel para falar de ferramentas decisórias. Para falar de economia e finanças, eu trouxe a Zeina Latifa, que é economista da XP. Amanhã, eu acho que tem algumas pessoas que vão participar. O Luiz é assíduo lá no GPM. Amanhã vem o Henrique Breda, que é o sócio fundador do Fundo Alaska. Acho que o pessoal deve conhecer. Ele vem falar sobre investimento em ações. Vai ser lá na GV. O evento de amanhã está sold out. Tem 90 vagas e está tudo lotado. Mas, enfim, a gente sempre traz profissionais do mercado para falar. Outra coisa que eu fiquei feliz com o seu evento aqui, Lorenzo, é que você, inclusive, e qualquer um dos que estavam falando aqui comigo, o Du, o Conrado e o Luiz, podem tranquilamente falar no GPM, porque vocês trazem muita coisa agregadora e diferente do ambiente que é o ambiente só da medicina, né? Trazem outras visões. Eu vou deixar aqui para vocês o nosso WhatsApp aí para uns membros seletos aí do GPM. Hoje a nossa comunidade tem mais de 1000 pessoas, mas aí tá para os médicos que a gente conhece. Eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem entrar, e fiquem à vontade. O Luiz, se eu não me engano, tá no grupo lá já, né, Luiz? O Luiz, tem um pessoal que já frequenta ali. Valeu, Fabrício. Sejam bem-vindos. Obrigado, Lorenzo, e parabéns, cara. Você sabe que você, como o Luiz falou, você tá demais, cara. Tá demais, tá demais. Obrigado você por participar conosco, cara. Uma honra. Obrigado. Conrado Multitask, suas considerações finais. Só quero um autógrafo seu, Lorenzo, só isso, mais nada. E nos vemos semana que vem, Du. E todos. Eu adorei a conversa, o bate-papo. Obrigado, Conrado. Fabrício, quero visitar a Prevent e a gente te convida a visitar o HG. Fechou? Obrigado, Conrado. Eu vou fazer um parênteses aqui. O Conrado falou, olha, a gente está para trás. O Conrado tem o maior navio de todos. Para virar o navio do tamanho do HG também não é diferente, é diferente. Mas parabéns, eu vou ficar muito feliz de visitá-los lá e você sempre é bem-vindo aqui na Prevent. O navio demora para virar, mas quando ele virar, ele faz uma onda grande. Quando ele virar, faz uma onda grande. É o maior de todos, não tem jeito. Ele tá numa fase difícil, mas ele vai virar. Ele vai virar, aí vai fazer uma onda grande. Muita gente. Parabéns e força para vocês todos aí. Você é bem-vindo na Prevent. Venha sempre que você quiser. Valeu. Du, considerações finais? Cara, eu já fiz. Só agradecer a todos vocês. Espero vocês no dia 8. Vai ser bem legal. E eu acho que a gente deveria fazer mais vezes isso. Já falei isso contigo. Eu acho que foi uma galera aqui fantástica, com conteúdo violentamente bom. E parabéns. Obrigado, Luiz, Netão. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Conrado. E obrigado, Lorenzo. Show de bola. Nos vemos semana que vem. Semana que vem. Espero que voltar tudo bem. Volto para São Paulo. Então, nos vemos semana que vem. Um grande abraço. Antes de encerrar, deixa eu fazer a minha consideração final aqui. Hoje, o Saúde Digital acabou de lançar um curso online, chama Fluência Digital na Saúde.
Eu mandei o link aqui no chat agora. São videoaulas com mentorias online também. E eu acabei de fazer um cupom de desconto aqui com a Isis, que vai ser ProRades XP, em letra maiúscula. Então, esse link aqui é da nossa página de apresentação do nosso curso online e o desconto é ProRades XP. A gente vai te dar 20% de desconto. Ele vale por 24 horas só. A gente está fazendo uma inscrição limitada porque a gente quer todo mundo no mesmo nível. Então, a gente vai caminhar junto com a turma. Vai ser uma turma única. E seria muito bom voltar a falar com vocês sobre saúde digital, trocar um pouco da experiência do saúde digital, o que a gente já tem feito nesses anos e passar esse conteúdo para vocês e aprender com vocês. Formar uma comunidade para estudar os desafios da saúde digital no Brasil e no mundo. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Vejo vocês, então. Aí nós somos colegas e a gente sempre vai encontrar. Foi fantástico. Obrigado, Du, mais uma vez. Neto, Conrado, Fabrício. E até a próxima. Dê uma visitada lá na nossa página do nosso curso para vocês verem se interessa. Valeu, pessoal. Boa noite.